Salmo 139, aí no versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Explique aí para a gente o que você entende dessa passagem. Eu creio que essa versão é mais fiel. Se você pegar, inclusive, a interlinear, a Bíblia interlinear, ela vai cair nisso, né? Vai cair nessa conclusão também. Eu não vejo como Deus, os dias de uma pessoa esteja escritos e determinados, né? E ela seja livre. Se todos os meus dias foram escritos e determinados, os dias da minha vida, ele não vai excluir um elemento do dia da minha vida, né? A não ser que eu coloque isso sobre o texto, a não ser que eu jogue sobre o texto de que algumas coisas nesses dias não estão escritas e determinadas. Aí isso é fazer exegese, eu não faço isso. Então, eu creio que essa é a versão. Na minha teologia sistemática eu tenho um longo texto sobre isso, mas não vou acrescentar mais. Eu creio que essa seja a versão mais fiel. Também não dependo desse texto só para o determinismo, né? Posso citar diversos outros textos bíblicos. E acredito que esse texto não só é uma prova da presciência divina, como o Banzoli defendeu, mas também como do determinismo divino sobre os nossos dias, não só da presciência. Yuri, você tem tempo de sobra, tá? Pode ficar tranquilo, não precisa apressar, não. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você disse aí que esse texto que nós estamos usando, peraí, Salmo 139, versículo 16, ele é uma prova da presciência. Eu gostaria que você explicasse para o telespectador o seguinte: por que Deus precisa ser presciente? Por que ele precisa prever se ele mesmo já determinou tudo? Se ele mesmo já determinou tudo, não precisa ele prever nada. Não seria mais ou menos dentro disso onde os calvinistas, grande parte, vão partir para o mistério? Porque, assim, veja bem, se ele é presciente, ele está... Logo, a gente está usando presciência como teologia catafática, dentro daquilo que se aproxima do que Deus é. Nós não temos palavras exatas para exprimir aquilo que Deus é. Né? Então, a gente vai usar aqui presciente. Se ele é presciente, esse atributo, ele condiz que Deus ele tem poder de saber nele mesmo aquilo que acontece. Futuro para nós, porque para Deus não existe futuro. Né? Mas por qual motivo ele precisaria prever algo que ele mesmo determinou? Explique aí para a gente. Aí que tá. Primeiro, Deus não precisa, né? Deus então sabe. Ele não é presciente. Não, ele é presciente, mas não como alguém com uma bola de cristal. Por exemplo, Deus não... por exemplo, porque nós pensamos da maneira empírica, tá? Então vamos supor que eu tenha o poder de ver o futuro, tá? Eu, Yuri. Eu vejo com os meus olhos físicos o futuro. Então eu passo a ter o conhecimento do futuro quando eu vi. Então vamos supor, se eu creio no empirismo, tá? Então eu estou vendo, por exemplo, a minha mãe chegando aqui na minha casa no futuro e me dando R$ 100, tá? Nesse momento, então, em que eu previ isso, eu estou ciente daquilo que ela vai fazer. Só que a Bíblia não diz que Deus ele adquire conhecimento, mas que ele é perfeito em conhecimento e que ele não muda. Então, está lá em Jó, né? Deus é perfeito em conhecimento, ou seja, ele não aprende, ele sempre sabe. E se ele sempre sabe, então, não teve um momento em que ele aprendeu o que eu iria fazer. Porque se o conhecimento de Deus depende do meu movimento no futuro, então Deus estaria aprendendo. Esse é um problema filosófico pelo qual eu não sou arminiano. Né? Então, a presciência de Deus não é a constatação do futuro. Nem poderia ser, porque então eu estou reduzindo Deus à natureza humana. De aprender o futuro com a constatação das coisas que acontecem no futuro. Justamente, né? Até mesmo então, porque se precisa prever
para saber, ele não é presciente, ele é pós-ciente, seria pós-ciente. Exatamente. Ele estaria recebendo potência passiva do ser, numa linguagem filosófica. Linguagem aristotélica, isso. Mais aristotélica. Então, esse é um grande problema de entender a presciência como uma mera observação do futuro, né? Isso aí vem da nossa visão humana, né? Deus, tô vendo lá o que tu vai fazer, né? Como se Deus não, esse conhecimento, a criatura, ele obteve observando o movimento da criatura, né? Mas ao contrário, se Deus sempre tem o conhecimento, o movimento da criatura deve vir da mente dele, a não ser que ele passou a ter o conhecimento. Então, isso é um problema filosófico, né? Não vou entrar aqui, o Lucas, eu não sei se eu posso falar algumas coisas aí que o Lucas falou, eu queria pontuar aqui, ele falou umas 3 coisas que eu pontuei aqui, não sei se eu tenho essa liberdade aí. A gente vai ter essa rodada para o embate direto daqui um pouco. Aproveita a deixa aí, ô Yuri. Eu vou ler aqui o comentário do nosso inscrito aqui, você responde ele aí. Pode ficar tranquilo, okay. O Banzola conversou pra caramba, você está com tempo de sobra, não precisa apressar, não, pode ficar tranquilão. É o Jonathan Fonseca, ele diz o seguinte: se Deus só conhece o que decreta, então ele não prevê, ele determina. Vamos acabar então com o atributo da presciência. Tá pequeno aqui as letras e minhas vistas não são boas, mas é isso. Você entendeu aí? Justamente a resposta. Primeiro se define o que é presciência. Então, presciência é Deus ver um movimento no futuro e aprender com isso? Não. Deus não pode aprender. Se Deus aprende, então ele não é onisciente. Então, você quebra um atributo de Deus por uma visão, né? Agora, Deus é presciente, quer dizer que ele sabe o que vai acontecer no futuro. Mas isso não significa que Deus aprendeu olhando esse movimento no futuro, né? Então a onisciência está salva, ou seja, ele sempre soube que a criatura faria esse movimento no futuro, ele não passou a aprender isso quando ele viu em algum momento na eternidade passada a criatura fazendo isso, porque senão daí a gente destrói a onisciência de Deus em troca de uma mera previsão do futuro. Esse é um problema filosófico, né? Agora, essa questão também é relevante, porque se Deus, agora vamos pela presciência, que eu acredito que tanto vocês quanto eu acredito, Deus sabe o futuro. É isso que todos nós que estamos aqui conversando, tu, o Banzoli, acreditamos. Não vou entrar em problema filosófico daquele. Deus sabe o futuro? Sim. O calvinista vai dizer, sabe. Isso significa que o futuro não é determinado? Não. Não se chega à conclusão lógica só porque Deus sabe o futuro, então logo os atos não são determinados. Não se chega a essa conclusão. Nós devemos examinar outras coisas para chegar a essa conclusão. Se o futuro é determinado ou não, e não depende de Deus saber ele ou não. Entendeu? Então, uma coisa, outra coisa, como diria o meu pai, não vão botar tudo no liquidificador, né? Deus só sabe o futuro, né? Por quê? Onde está escrito que Deus... Mostra aí, Deus só sabe o futuro. Deus não determina, Deus só sabe. É diferente. Agora, tanto eu quanto o Banzoli e o El vão dizer, Deus sabe o futuro? Sabe. Isso é presciência, Deus sabe o futuro. Nem o Lucas defendeu, nem eu defendi, nem o Harry, que Deus aprendeu o futuro no passado. Então, presciência não é aprender, não é olhar para o túnel do tempo e olhar o que a criatura vai fazer e aprender isso. Né? Inclusive... Entendeu? Então, pô, é absurdo. Agora, a questão é se esse futuro que Deus sabe, Deus causa ou por algum motivo, Deus deixa que a criatura haja nesse futuro. Essa é a questão que nós estamos debatendo aqui. Agora, o que eu vejo é que se Deus deixa a criatura agir nesse futuro, ele olhando para o futuro, ela agindo, vai cair num problema pior que o meu. Porque daí ele está vendo o que ela está fazendo e ele vai passar a aprender a ação A que ela vai fazer, ou a B, de comprar o refri ou de beber, ele vai aprender lá no passado. Isso é um grande problema. Tu entendeu? Então, eu não quero entrar em embate aqui. Eu só estou tentando demonstrar as implicações disso. Então, a questão aqui,
Não é se é presciência. Tanto o arminiano quanto eu vamos defender que Deus sabe o futuro. É se o futuro foi determinado. Essa é a questão. Mas é isso aí. Ô, Yuri, se você tiver mais alguma coisa para falar, eu ainda quero te perguntar algumas outras coisas aqui para esclarecer melhor antes da gente entrar no embate direto. Se você tiver mais alguma coisa para pincelar aí, pode ficar à vontade. O Banzolão gastou muito tempo aí na fala anterior, você ainda tem um tempinho de sobra aí para dar mais uma pincelada, se quiser. Eu posso falar mais um pouco? Pode, você tem mais uma Não, tranquilo. Uma rapinha de tempo aí. Não, é só para deixar claro, nosso assunto aqui é determinismo. Tanto o arminiano quanto o calvinista vamos dizer que Deus sabe o futuro, né? Eu não quero usar esse tempo para fazer, já fiz, querendo ou não, um ataque à questão da presciência arminiana, Deus observando o movimento lá. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, a questão filosófica é mais complexa para quem defende que Deus só prevê o movimento da criatura no futuro. Eu vejo assim, entendeu? Porque daí porque você vai atacar um atributo de Deus que é a onisciência. Porque quando Deus aprende, ele já não é mais onisciente, entende? Se Deus está aprendendo, porque se a criatura está fazendo um movimento, né? Deus já sabe esse movimento. Como que ele sabe? Porque ele viu esse movimento? Ou esse conhecimento saiu da mente dele? Mas se ele saiu da mente de Deus antes da criatura mover, ou ele passou a ter esse conhecimento quando? Tipo, é um grande problema, né? No meu ponto de vista, filosófico. Né? Agora, eu não vou entrar nessa questão. Não, tranquilo. Não vou entrar, acho que não faz sentido entrar nessa questão aí. Eu queria falar, na verdade, sobre uns outros assuntos que o Banzoli falou, que eu acho que é o mais relevante, mas a gente vai entrar nisso depois. A gente vai entrar no bloco do embate direto, aí você fica à vontade para fazer esse questionamento. Que é sobre ética. Sobre ética, por exemplo. Né? Ele fez várias observações, e isso é muito importante responder. Por exemplo, se Deus causa o homem pecar, como que o homem é responsável? Essas questões são muito mais importantes, né? Do que simplesmente, tipo, se o futuro está determinado ou não. É só deduzir da Bíblia. A gente pega aqui a Bíblia e vamos lá.